falar de relacionamento a dois. Vida de casal não é fácil, né? Eu tenho conversado bastante com todos vocês, isso no meu Instagram. Essa é uma preocupação minha. Eu sei que quando a gente vê o palco de alguém e não conhece os bastidores, a nossa tendência é achar que a vida do outro é muito melhor que a nossa. E, na verdade, todo mundo tem seus bastidores, né? E vida de casal realmente não é fácil. É preciso saber ceder. Agora, num relacionamento, muitas vezes, é preciso fazer a vontade do outro para deixar o outro feliz. Mas o outro tem que ser recíproco, né? Senão a gente se magoa. Quer dizer, é bom que os dois pensem da mesma forma para que a relação tenha equilíbrio. Agora, como saber se você está cedendo demais e anulando suas vontades? E para isso, a gente vai conversar sobre o limite dessa normalidade com uma profissional muito querida, especializada na área clínica e neuropsicologia, doutora Veruska Gendovi. Seja muito bem-vinda, Vê. Sempre um prazer, Cláudia. Prazer é nosso. Obrigada por estar aqui, nos ajudar nessa reflexão aí sobre relacionamento. Bom, vamos lá. É importante realmente a gente entender que a gente casa para fazer o outro feliz e o outro casa para fazer a gente feliz, né? Sim. E aí, para fazer feliz, tem que ceder. É verdade. É interessante porque a gente sempre joga para o outro a responsabilidade também. Vou casar com você para você me fazer feliz. E a gente precisa começar essa matemática a partir de nós mesmos. Para que o outro possa me fazer feliz, eu preciso me permitir ser feliz. E preciso estar preparado ou preparada para fazer o outro feliz também. Felicidade é uma química muito exata, Cláudia. A gente precisa muito somar, dividir, multiplicar. E precisamos sempre aprender a compactuar num companheirismo um com o outro. O problema é que as pessoas, elas sempre cobram muito de alguém e às vezes não estão disponíveis a se entregar completamente também. Então é bacana a gente passar a olhar qual é a matemática que a gente se encontra hoje. Se o seu relacionamento está muito mais dividindo, está muito mais subtraindo, é um momento muito bom para a gente começar a reorganizar isso. A gente aproveita esse finalzinho de ano, que é o momento que a gente faz mais reflexões, para a gente poder corrigir aí esses caminhos. Perfeito. E eu gosto muito dessa conversa mostrando que há possibilidade, né? Porque, de fato, gente, há possibilidade. A gente não precisa manter o casamento como ele está, mas é interessante a gente entender que casamento é para sempre e que a gente pode transformar. Eu acredito assim, eu sigo um psicólogo maravilhoso que é o John Peterson e ele fala que no casamento as pessoas deveriam até falar assim: eu vou ficar com você para sempre e para isso eu me comprometo em passar por você todos os momentos, aqueles momentos que você é chato, né? Porque de fato é. A pessoa, eu recebo muita mensagem das pessoas falando assim, casei com a pessoa errada. Aí eu falo, mas quem disse que você é a pessoa certa? Não é verdade? Exatamente, exatamente. É interessante, porque se a gente parar para analisar, nós temos várias composições. Nós não somos estáticos. De manhã a gente está de um jeito, à tarde de outro. Nós temos mudanças de temperamento, de humor. Nós temos formas de lidar com os processos. Então, não adianta, de repente, quem está em casa achar que, não, eu não estou feliz, então eu vou me separar e casar de novo. E se o problema está dentro de nós mesmos? Então, a gente precisa sempre priorizar as soluções. A vida, ela é cheia de adversidades. Nós não vivemos só nesse período de pandemia, adversidades, nós vivemos sempre, sempre. É como se fosse um balanço que fosse problemas e soluções, problemas e soluções. Se eu entendo que o caminho é sempre muito mais buscar soluções para os processos do que reclamar dos processos ou desistir dos processos, eu começo a entender que para eu ser feliz, a primeira coisa que eu preciso fazer é me conhecer e saber equilibrar isso. Então, tem um problema? Não é mais fácil sentar e colocar os prós, contras e buscar soluções do que só acusar e reclamar e se queixar? Isso não traz solução. Nenhuma, por sinal, né? Ao contrário, até afasta o casal. O ambiente pesado afasta o casal, adoece crianças e até animal de estimação sente impacto emocional afetado quando você vê uma família em conflito. Então, que nós possamos tentar enxergar os montes. É como se nos vales a gente passasse momentos difíceis
E se a gente fica focado só no vale, a gente não vê o que vem de bom lá na frente. Então, quando eu estou num momento de vale muito difícil, eu tenho que olhar para cima e saber que tem alguém por mim, que tem uma abertura de espaço e que as coisas vão ser diferentes. Nada precisa ser 100% ruim. A gente pode encontrar soluções para as coisas serem modificadas. Então, eu acredito muito, Cláudia, que qualquer conflito conjugal, qualquer problema familiar pode ser resolvido. Mas tem uma regra. A pessoa vai ter que querer isso. Tem que querer. Com exceção, eu ainda acredito na exceção, até na exceção bíblica, né? Que Deus, ele fala, deixa bem claro. No caso de violência, aí não, né? Sim. Aí alguém tem que se tratar, enfim, a coisa é complicada. Mas fora isso, por isso é que eu gosto de pensar assim, é pra sempre. Porque um tem que olhar pro outro e falar assim, tamo frito, né? A gente vai ter que ficar junto pra sempre, então vamos tentar resolver esse negócio. Exato. Então vai jogar uma vida fora, uma vida que pode ser feliz no lixo. Sabe que tem uma doença emocional que nós chamamos de TI, que é um transtorno explosivo intermitente. É uma doença emocional que muita gente nunca nem ouviu falar e essa doença faz com que as pessoas elas tenham momentos de explosão comportamental agressiva. Então tem muita gente que está doente, Cláudia, e não sabe. E isso faz com que muitos dos processos de violência, às vezes ali conjugal, familiar, sejam resultado de uma doença. Se as pessoas soubessem que elas podem tratar e a pessoa pode se transformar, muita coisa seria modificada. Então, às vezes, um caso de violência, ele está acontecendo por um adoecimento mental. E se a pessoa buscasse um auxílio, teria uma vida muito boa. Tanto que as pessoas que tratam, Cláudia, não têm mais esse tipo de comportamento. E como é que é o tratamento? Eu achei muito interessante, eu nunca ouvi falar nesse transtorno. Sim. Como é que chama? TI, transtorno explosivo intermitente. Então, não é uma coisa que acontece o tempo todo, mas quando acontece é muito violento. E aí as pessoas que têm esse tipo de comportamento por conta da doença, elas não conseguem controlar, então elas partem para agressividade verbal, comportamental, elas são agressivas. E aí as pessoas pensam que estão sendo vítimas apenas da questão da violência doméstica ou porque a pessoa ela é uma pessoa ruim. E pode ser que ela não seja ruim, ela esteja sendo acometida de uma doença emocional que faz com que ela tenha explosões de impulsividade e agressividade, mas ela não queria ser assim. Ela apenas não tem controle neurológico temporariamente enquanto não tratar. Quando trata, ela consegue trabalhar e treinar o cérebro a conseguir ter esse controle. Que aí teria que ser um trabalho de psiquiatra com psicólogo? Alguns casos só psicólogo, alguns casos com psiquiatra, dependendo do nível que está de descontrole. A intensidade que esse descontrole acontece e a frequência. Agora, tudo no início, quando a gente percebe, às vezes uma mudança hormonal pode desenvolver um problema emocional, as pessoas não têm ideia como muitas coisas no nosso corpo mudam as nossas emoções e como muitas coisas nas nossas emoções mudam no nosso corpo. Se a gente conseguir ter esse balanceamento, esse equilíbrio, a gente consegue tratar qualquer questão. Então, eu, por exemplo, já peguei muitos casais em pé de guerra para separação, litigiosa, daquelas graves, que eu detectei bipolaridade, eu detectei TI. Quando trataram, não tiveram mais essa dificuldade, Cláudia. Então, é importante perceber o problema e buscar soluções. E tem soluções, né? Eu converso muito com as minhas amigas assim, separar vai dar tanto trabalho, vai ser desgastante para você, vai ser desgastante para ele, vai ser muito sofrido para as crianças, né? A família perde, financeiramente é perda, socialmente falando, porque a gente também tem que abrir mão de alguns amigos, é perda. Então, envolve tanta perda que eu acho que, assim, a gente deve fazer todo o investimento possível e até investimento financeiro para manter essa relação uma vez que ela foi instituída. Sim, a gente passa uma vida inteira construindo. O fim de uma família é uma destruição grande para todos os lados. Se a gente pode ter um pouco aí de paciência e conseguir corrigir algumas rotas que estiveram aí fora aí do controle, concorda que por mais que se dê trabalho, por mais que seja complexo, é menos do que a dissolução desse lar. Hoje nós estamos vivenciando um volume de separações muito grande. Hoje nós temos aí, estatisticamente, a cada 3 casamentos, uma separação em um ano. Então, existe um volume grande de dissoluções e com isso as pessoas não param para analisar a construção.
E essas construções acontecendo de uma forma muito distorcida têm ocasionado a violência, o boom de violência doméstica que a gente tem presenciado aí no Brasil e no mundo. Então, se a gente pode parar um pouco, e peraí, eu vou corrigir isso, porque se eu dissolvo o meu lar e caso de novo lá na frente, eu não resolvi o problema. Eu apenas protelei um problema que vai explodir lá na frente e vai me trazer um outro tipo de perda, de decepção, de tristeza e de reconstrução. Quer queira, quer não, conhecer uma pessoa de novo, namorar de novo, e noivar de novo, se adaptar a várias questões e construir uma história, além de levar muito tempo, muita paciência, é realmente uma química complexa. Então, se a gente já tem o conhecimento das falhas, defeitos, qualidades, então por que não melhorar tudo isso? Agora, claro, se você tenta, você busca e a pessoa não quer melhorar e ela está doente e não quer tratar e acaba indo para um lado de violência doméstica, aí realmente não tem jeito. Porque quando você começa a ter uma agressão física em cima de um outro ser humano, você começa a ser destruído dentro de você, não só fisicamente. É física e emocionalmente. E tem a violência emocional também, que também é muito séria, né? Tem gente que adoece seriamente. Se não tiver de ambas as partes a vontade de caminhar, é complicado. Tem que ter vontade, tem que ter disposição. Quando um casal se gosta, todas as outras coisas se tornam secundárias, né? O primordial, ele é o afeto, é o amor que se tem um pelo outro. Agora, quando você agride fisicamente ou você humilha emocionalmente uma outra pessoa, principalmente quando isso tem uma repetição, você está quebrando uma dignidade humana ali. Então, isso tem que ser revisto e tem que realmente tomar uma decisão. Vai ter uma mudança ali ou eu tenho que proteger a minha dignidade? Então, tudo isso tem que ser muito avaliado. Olha, eu queria conversar sobre esse assunto até o fim do dia, porque a gente vai bater muito papo, né, sobre isso, porque tem muita coisa ainda para ser dita. Mas eu acho que já deu para apontar ali uma luz no fim do túnel, né? E eu só queria completar dizendo para vocês, eu, Cláudia, acredito que amar é decisão. E uma vez que a gente está casado e a gente tem uma família, a gente precisa decidir amar todos os dias. E essa decisão envolve a aceitação. A gente precisa entender e aceitar o outro como o outro é. E não querer amar o outro se o outro for perfeito, porque a gente também não é perfeito. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. A Verusca tem um canal no YouTube que é maravilhoso, DRA Verusca. E o WhatsApp dela marca para bater um papo. Fala esse papo com teu marido, fala, vamos investir tudo que a gente pode, porque depois vamos gastar mais. 11 98249 0073. 11 98249 0073. Aí você fala, não posso investir. Procure um grupo de apoio, mas não desista de vocês, não desista da família. Instagram, DRA Verusca. Eu que agradeço muito, Cláudia. E vamos, nesse final de ano, optar pelo amor e pela reconstrução. Nada mais bonito do que a gente tentar realmente, de verdade, ser feliz. É isso aí. Um abraço. Muito obrigada, Vê. Até a próxima.